contexto do evangelho que nós ouvimos neste domingo é o anúncio da paixão do Filho de Deus aos discípulos. Jesus sabia que os seus discípulos não entenderiam o mistério da cruz. Sabia que eles teriam medo diante do sofrimento que estava para chegar. Sabia que seus discípulos ficariam confusos diante das acusações que os judeus fariam a Jesus, que os judeus o perseguiriam, dizendo que Jesus era blasfemo porque se dizia filho de Deus. Jesus sabia da confusão que se passaria na mente e no coração de seus apóstolos. Por isso leva os discípulos para uma montanha e se transfigura diante deles. Mostra por um momento a sua glória divina que tinha como Filho de Deus. E o mais curioso é que aparecem ao lado de Jesus Moisés e Elias conversando com ele. Moisés, o maior expoente da lei de Deus, aquele que havia recebido os mandamentos no Monte Sinai. Elias, o profeta grande da história de Israel, caracterizado pelo zelo do Senhor. Aquele que lutou contra os que queriam destruir o culto do Senhor, lutou contra os profetas de Baal e triunfou. Então eles aparecem conversando com Jesus para confirmar que de fato Jesus era o Messias prometido por Deus. Jesus era o Cristo, o ungido, aquele que viria salvar a humanidade. Moisés e Elias jamais apareceriam ao lado de um blasfemo. Moisés e Elias jamais apareceriam do lado de alguém que estava contrariando a lei. Por isso, eles dão autoridade para Jesus diante dos discípulos, como que para mostrar que Jesus seria acusado, mas os discípulos deveriam olhar para a palavra do Senhor e não para as acusações dos judeus. Vejamos então a beleza desta cena que o Evangelho nos narra neste segundo domingo da Quaresma. Moisés, que lá no Antigo Testamento havia recebido a lei de Deus no Monte Sinai, agora conversa face a face com o próprio Deus no Monte da Transfiguração. Da mesma forma, Elias, o grande profeta, que havia recebido a presença de Deus como uma brisa suave no Monte Horebe, agora também conversa com o próprio Deus face a face no Monte da Transfiguração. Então Moisés e Elias estão aqui na cena do Evangelho representando todo o Antigo Testamento. Os patriarcas, os profetas, os juízes, aqueles que prefiguraram a vinda do Filho de Deus. E eles reconhecem, em nome de todo o Antigo Testamento, que em Jesus está de fato a divindade que havia se revelado na história de Israel. Em Jesus estava o Deus que havia mostrado a sua face de um modo ainda velado para Israel no Antigo Testamento. Agora já não existem mais dúvidas, não existem mais véus. Deus cumpriu as suas profecias, visitou o seu povo, desceu ao mundo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele é o Messias. Esta é a mensagem do símbolo de Moisés e Elias ao lado de Jesus. Ele veio precisamente para morrer pela humanidade. E eles conversam com Cristo, conversam sobre a cruz, conversam sobre a paixão, sobre a ressurreição, conversam sobre o ministério e a missão de Jesus. Diante daquela visão maravilhosa, Pedro, Tiago e João são tomados pelo medo. Não medo de Deus, porque eles estavam diante do Deus glorificado, do Deus revestido de poder. Mas eles têm medo dos próximos acontecimentos que se seguiriam à transfiguração. Têm medo das próximas páginas que seguiriam aquele momento de glória, aquele momento de contemplação em cima do monte. Pedro tem medo de descer do monte porque ele pressentia que Jesus devia ser crucificado. Nosso Senhor já estava falando aos discípulos que ele deveria ser recusado, rejeitado pelas pessoas, deveria padecer a cruz, e os discípulos ainda não entendiam, queriam fugir da cruz. E por isso que Pedro, em nome dos discípulos, diz: é bom estarmos aqui. Em outras palavras, Pedro está dizendo para Jesus: não vamos descer para o meio dos judeus. A lógica de Pedro é que se os judeus perseguissem Jesus, eles deveriam subir a montanha, e lá veriam Moisés e Elias, e diante de Moisés e de Elias, os judeus acreditariam na palavra do Senhor. Moisés, que havia destruído os exércitos do faraó, Elias, que havia feito descer fogo do céu
para destruir os inimigos de Deus, estes dois também convenceriam os judeus com a sua presença. Pedro quer defender Jesus, mas ele busca a segurança errada. Se no domingo passado nós ouvimos Jesus sendo tentado pelo diabo, hoje a proposta de Pedro de não descer da montanha constitui também uma armadilha para nosso Senhor, para que Jesus recusasse descer, que Jesus recusasse assumir a cruz, passar pela paixão. Nestas palavras de Pedro, age também o tentador, que quer desestimular Jesus frente à missão que ele tinha para cumprir, frente à salvação das almas que ele tinha para realizar. Se por um lado, a encarnação de Jesus lá na gruta de Belém passou despercebida pelo diabo, de tal modo que ele não conseguiu impedir que o Filho de Deus descesse do céu da primeira vez para salvar a humanidade, agora o diabo quer impedir o Filho de Deus de descer do monte para o sacrifício. Vejamos que o inimigo não perde tempo, e assim também em nossa vida. Não perde as oportunidades, as ocasiões de nos levar à queda. Assim fez com o nosso Senhor, diretamente, por meio da proposta dos discípulos que não entendiam bem a missão do Senhor. Ao querer viver com Cristo sobre a montanha, Pedro ainda não tinha compreendido que a missão de Jesus não estava em cima do monte, mas estava no vale. Lá no vale das lágrimas, que quer dizer a existência humana. Lá no vale do sacrifício, que era o Calvário e a cruz para o nosso Senhor. Santo Agostinho, comentando este evangelho, diz a cada um de nós, nos explicando por que Cristo precisava descer. Santo Agostinho diz: a vida desce para fazer-se matar. O pão desce para ter fome. O caminho desce para cansar-se da caminhada. A fonte d'água desce para ter sede. E tu recusas sofrer? Ele está falando a cada um de nós. Se Jesus desceu, se Jesus se abaixou, passou pela via dolorosa, quem somos nós para recusar os sofrimentos? Quem somos nós para também não descermos de nossas comodidades e passarmos pelas provações? Não podemos, queridos irmãos, tentar fugir da cruz e das provações. Na segunda leitura, nós já ouvimos: Deus não poupou o seu próprio Filho. E devemos entender que Ele também não nos poupará daquilo que é próprio e natural da nossa existência. Não nos poupará das nossas dores particulares, porque em Jesus o Pai já nos poupou da morte eterna. Em Jesus, no seu sacrifício de cruz, o Pai já nos livrou da condenação eterna. O Pai já nos deu a salvação. Mas as provações são permitidas por Deus em vista do nosso amadurecimento, do nosso crescimento espiritual, da nossa salvação, em vista da amizade com Deus que devemos aprofundar cada dia mais. Vejamos então o testemunho de Abraão, como nós ouvimos também na primeira leitura. O livro do Gênesis nos diz que Deus pôs Abraão à prova. Deus coloca Abraão à prova, coloca cada um de nós à prova, não para fazer sofrer. Deus não age conosco como se fôssemos marionetes, fantoches, que devem cumprir cegamente a sua vontade, fazer aquilo que Ele quer. Não. Deus respeita a nossa liberdade e Ele tem um plano de amor e salvação para cada um de nós. Deus não nos coloca à prova para o sofrimento e para a morte, mas para purificar a nossa fé. Assim fez com Abraão, assim fez com todos aqueles que se colocaram no seu seguimento. O sentido correto, então, da provação decretada ou permitida por Deus não é o sofrimento em si, não é a morte, não é a destruição, mas que no momento de maior dificuldade, a verdadeira intenção do coração humano se revela. Vejamos, no momento em que nós mais somos provados, na hora da dor, da morte daqueles que amamos, na hora da doença, do sofrimento, das incompreensões, na hora da dúvida, na hora do medo, nós mostramos quem nós somos. Nós mostramos em quem nós colocamos a nossa confiança. Mostramos se acreditamos na palavra do Senhor ou se viramos as costas para Ele. Mostramos se seguimos a sua palavra, se temos esperança em nosso coração ou se nós nos desesperamos. Então, no momento da prova, Deus vê a nossa essência e nós manifestamos claramente aquilo que somos, pensamos e acreditamos. Abraão ensina, então, a obedecer a palavra do Senhor não apenas nos momentos felizes, mas principalmente em seus mistérios mais difíceis.
Nas horas mais incompreensíveis da nossa caminhada, a obediência de fé se deve a todo instante. Então nós devemos aprender isso com Abraão. Deus pede de Abraão o sacrifício de seu filho Isaque. Sabemos que a vida de Abraão estava vinculada ao seu filho, a um herdeiro, porque na mentalidade antiga, um homem continuava a existir por meio de sua memória na vida dos filhos. Alguém sem descendente, alguém sem herdeiro, parava de existir. Não mais poderia ser lembrado nas futuras gerações. Então, ao concordar oferecer o seu filho, simbolicamente, Abraão confia toda a sua existência, sem restrições, sem condições, sem limites, ao Deus que o chamou. Abraão está colocando na figura de seu filho Isaque toda a sua vida nas mãos de Deus para que Deus faça aquilo que entender, para que a vontade de Deus seja cumprida e não a vontade dele, Abraão. Então esta é uma expressão de confiança plena em Deus. É um testemunho de entrega livre nas mãos do Senhor que nós devemos também aprender com Abraão. Acreditar na providência de Deus, acreditar em sua vontade, acreditar que Deus quer a nossa salvação, que Deus quer o nosso bem. Mas Deus encerra a história tendo a misericórdia como palavra final. No fim, a graça de Deus triunfa. Então, ele impede a morte de Isaque e provê um cordeiro para ser sacrificado no lugar do filho. Aquele cordeiro que aparece preso no meio dos espinheiros, que é imolado por Abraão no lugar de Isaque, é uma prefiguração do verdadeiro Cordeiro de Deus que seria enviado para a salvação do mundo. Um cordeiro não mais preso nos espinheiros, mas sendo coroado com o fruto dos espinhos. Um cordeiro que é imolado, um cordeiro que recebe em sua cabeça uma coroa de espinhos que ferem a sua face, a sua carne, os espinhos do pecado, da ingratidão, os espinhos da rejeição humana. Um cordeiro sacrificado não mais no lugar de uma única pessoa, não mais somente no lugar de Isaque, mas o Cordeiro de Deus imolado por toda a humanidade pecadora. O Cordeiro de Deus verdadeiro, imolado por nós, é Jesus Cristo. Hoje, transfigurado pela glória. Na Sexta-feira Santa, desfigurado pelo sofrimento e pela morte. Este é o Cordeiro. É Jesus que logo mais descerá sobre o altar para nos alimentar com seu corpo e o seu sangue. É Jesus que caminha em nosso meio, com nossas provações, com nossas dores. É Jesus que continua carregando a cruz pela nossa salvação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.